Amém, amém. Glória a Deus. Bom, queridos, como hoje nós estamos celebrando, comemorando o Dia dos Pais, eu quero trazer um pensamento, ou não só uma pregação, mas também um ensino a respeito de alguns textos que nos identificam sobre um tipo de comportamento. Nós sabemos que o filho, ele não é filho se ele não entender a família a qual ele pertence. E o título então da mensagem de hoje, para aqueles que anotam, né, chama-se Filhos em Cristo. Esse é o nosso título desta mensagem neste dia de hoje, Dia dos Pais 2025, certo? Para isso então eu gostaria de convidá-los a ler comigo um texto que está no livro de João, no capítulo 8, versículos 31 a 33. João 8, 31 a 33. Naturalmente é um texto bem conhecido. Quando vocês chegarem em casa, vocês leiam o contexto, né, deste relato, que está ali, na verdade começa do versículo 28 ao 44, mas hoje nós vamos ver apenas do 31 ao 33. Tá? Que diz assim: então Jesus disse aos judeus. Jesus também era judeu, lembrem disso. Jesus disse aos judeus que estavam com ele, que haviam crido nele, perdão: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Ou alguns outros, como é que chama? Versões, né? Falam, serão meus discípulos, né? Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles então responderam. Quem respondeu? Os judeus, né? Somos descendência de Abraão. Outras versões falam, somos filhos de Abraão. E jamais fomos escravos de ninguém. Ou não seremos escravos de ninguém, ou não somos escravos de ninguém, conforme algumas versões que vocês tenham aí. Como você pode dizer que seremos livres? Queridos, esse é um texto muito rico se nós formos fazer um estudo a respeito dele. Naturalmente, esses homens, eles não entenderam o que Jesus estava falando. Naturalmente, esses homens que eram judeus, assim como Jesus, eles entenderam que Jesus estava se referindo ao tempo de escravidão. Lembrem vocês que os judeus, eles haviam sido escravos dos egípcios, depois escravos dos assírios, babilônios, persas, gregos, e agora então, naquele momento, naquele instante onde essa conversa foi relatada, eles eram dominados pelos romanos. Eram escravos do poder de Roma. Roma dominava naqueles dias. E Jesus vem então e traz para eles uma mensagem. Jesus, ele veio então para trazer uma divisão, aquele período, aquele tempo de escravidão e o tempo de liberdade. Olha só que interessante, queridos. Existem dois pensamentos que imperam em todo mundo e durante toda a história. Certo? Não é só gremista e colorado, né? Ou São Paulino e corintiano, não. Né? Dois pensamentos. Pensamento de servo ou de escravo
que está relatado aqui, o exemplo está aqui, e o pensamento de filho. Ou o cidadão pensa como servo, mantém a mente prisioneira, ou ele se liberta e entende que ele é filho. Ou o cidadão fica diante do trono, louvando, adorando, contemplando, diante do trono, só diante do trono, ou ele entende que, como filho, ele está assentado à direita do Pai, no trono e não diante do trono. E nos dias de hoje, qual é o nosso comportamento? Como nós nos vemos? A palavra diz: assim como imagina a minha alma, assim é. Queridos, como nós nos vemos nos dias de hoje? Eu entendo que eu sou filho ou eu ainda tenho um comportamento de escravo, servo? Mesmo não estando escravo de ninguém, eu ainda sou escravo dos meus pensamentos. Outros se tornam escravos daquele órgão que nós lemos agora há pouco sobre ele aqui no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Se tornam escravos da sua língua. Queridos, e assim é a nossa vida. A nossa vida, ela é, glória a Deus por isso, ela é recheada de escolhas. Então nós podemos ter as nossas escolhas. Ou eu escolho viver antes da cruz, escravo, ou eu escolho viver depois da cruz, graça. Eu escolho. A decisão é minha. E queridos, e não é o mundo que me transformou em escravo. Não. Eu decido deixar isto de lado ou continuar. Seguir em frente. Paulo, quando fala aos Coríntios, ele fala assim: quando eu era menino, tinha um comportamento de menino. Porém, entretanto, depois que eu cheguei à idade adulta, eu entendi que eu precisava deixar estas práticas, esses hábitos de menino. E ele deixou. Assim como deixou essa mensagem para a eternidade. Tanto é verdade que hoje nós estamos falando aqui sobre ela. Por quê? Porque ele entendeu que precisava deixar para trás aquilo que não serve mais e seguir em frente, avançar para um alvo soberano, um alvo que traz uma nova identidade, identidade de filho e não filho pródigo. Foi falado aqui hoje sobre o filho pródigo, né? Mas um filho amado do Pai, Pai celestial. Queridos, assim como existe a carne e o espírito, eu decido a qual paternidade eu pertenço. Se a paternidade terrena, que naturalmente isso vai passar, ou eu decido pertencer a uma paternidade espiritual. Eu já tive meu pai terreno, glória a Deus, pela vida do meu pai. Já não está mais conosco. Minha esposa
da mesma forma, e muitos de nós aqui, né, já não temos mais o nosso pai ou os pais terrenos, né? Mas nós temos um pai espiritual, que é Deus. Nós pertencemos hoje a uma família chamada família de Deus. E eu passei a pertencer a essa família através do Filho, em quem eu creio. E basicamente sobre isso, então, nós vamos falar a partir de agora. Vamos ver o livro de Salmos, no capítulo 23, versículo 1. Olha só, queridos, esse texto é fantástico, né? Ele inicia da seguinte maneira: O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Eu não tenho falta de coisa alguma, porque Ele, o Senhor, é o meu pastor. E a função, o papel, a atividade principal do pastor é o quê? Pastorear. E o nome, o verbo não, né? O adjetivo, né? Pastorear é um verbo, isso. Ele vem exatamente da palavra pasto, ou pastos. Então, o pastor pastoreia as ovelhas, conduzindo elas ao melhor alimento. Essa é a função do pastor. Então, aqui nós temos uma figura presente, que é a figura de Deus, a qual o escritor desse salmo se referia. Então, ele está olhando aquele quadro, as ovelhinhas pastando ali no pasto verdinho, todas elas felizes, saltitantes, e ele fala assim: essas ovelhas, elas têm um pastor. Mas eu tenho um pastor. E este pastor é o Senhor. Vamos lá. Próximo. Carta de 1 Pedro, versículo 1. Perdão, capítulo 1, versículos 13 e 4. 1 Pedro 1, 13 e 4 nos diz assim: Bendito seja o Deus. E esse Deus também, ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, maculada, que não murcha e que está reservada nos céus para nós, nos nossos dias. Então aqui, queridos, nós vimos uma figura de um pastor, que é o Senhor, Deus. Agora aqui nós vemos a figura de Deus e Pai. Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou. Regenerar aqui tem a ver com mudança, com transformação. Nos regenerou. Então, antes eu tinha um pensamento mundano, um pensamento de servo, um pensamento de que precisava fazer para merecer. Se eu não faço, eu não sou merecedor. Então eu preciso fazer para merecer. Eu preciso sentar na primeira fileira para ser visto. Eu preciso fazer correntes de orações. Porque aí, pelo meu muito orar, Deus então vai ouvir. Porque se eu orar um dia só da semana, Deus não vai me ouvir. Tem que orar todos os dias, fazer uma corrente.
Além dessa corrente, eu tenho que fazer umas campanhas, certo? Que Deus se deixa enganar por campanha. Então, eu tenho que fazer campanha. Aí sim, depois da campanha, aí eu serei merecedor, então, para ter um lugar, né? Um lugar ao sol. E, queridos, na semana passada, eu falei algo, tenho lembrança disso, né? Eu perdi os cabelos, mas a memória ainda se mantém, né? Eu falei algo sobre os espaços que nós não temos ocupado. E isso se dá possivelmente por um motivo, porque nós não ficamos fazendo barganha com Deus aqui, certo? Se nós estivéssemos motivando os nossos irmãos a fazerem correntes e campanhas e virando cambalhota, certo? Tentando levar uma mensagem de que através disso vocês seriam abençoados, talvez tivéssemos que ter ido para um outro lugar, maior até. Mas como nós não fazemos isso, como nós pregamos a verdade da palavra, então isso ainda não aconteceu. Lembra daquele texto que diz pão e circo? Isso, na verdade, se aplicava ao momento em que o Roma vivia, né? Tanto é que foi construído o Coliseu para isso, né? Dá pão para o povo, que seja, vai dando alimento do dia a dia e vai divertindo eles ali. Enquanto isso, a gente controla, a gente vai escravizando. Então, queridos, nós não fazemos isso porque entendemos que não é assim. E a palavra de Deus não fala sobre isso. Mas a palavra de Deus, ela fala sobre uma vida nova. Sobre um tempo novo nas nossas vidas. E esse tempo novo, ele inclui deixar as práticas passadas e passar a viver através de uma mente renovada, regenerada, transformada pela palavra. Então eu entendo que Ele, Jesus, já me deu tudo que eu precisava. Eu já tenho todas as coisas nele, através dele. Então não preciso ficar fazendo corrente, campanha, ficar subindo e descendo os morros aí. Aliás, tem bastante aqui na nossa volta, né? Certo? Não preciso, querido. O que que eu preciso fazer então? Uma única coisa: crer na palavra e receber aquilo que é meu por herança. Apenas. Apenas. Vamos lá. Livro de João, capítulo 3, versículos 6 a 7. João 3, 6 a 7. Olha o que a palavra de Deus diz. O que é nascido da carne é carne. E aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Nós já falamos sobre isso em algumas edições anteriores aqui da nossa ministração, né? Talvez por nosso amadorismo ainda, né, em equipamentos e tal, nem todos vão ao ar, né? Nem todos ficam registrados, mas Deus é maravilhoso, né? Quem sabe um dia a gente tenha acesso aí a outros equipamentos, outros, né, materiais aí. E queridos, volta por gentileza ali o texto, André, por gentileza, João 3.
Ele fala o seguinte, ó: o que é nascido da carne é carne. Queridos, todos nós nascemos da carne. Senão não estaríamos aqui, né? Porém, além disso, foi nos dado algo por direito. Ele, Jesus, conquistou esse direito para nós, de nós também sermos nascidos do Espírito. Todos nós que recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, ou único Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos então dessa fase. Nós mudamos de fase. Nós éramos apenas nascidos da carne, agora então, além de ser nascido da carne, eu também sou nascido do Espírito. Então, antes eu tinha apenas um pai terreno. Agora, alguns de nós temos o nosso pai terreno e também um pai celestial, espiritual. A todos aqueles que receberam Jesus, passaram então a ter também um pai celestial. Amém? Vamos lá. João ainda, capítulo 1, versículos 12 e 13. João 1, 12 e 13. Olha o que a palavra diz. Mas a todos quantos... Quem são esses quantos aqui? Esses todos? Somos nós. Todos os que o receberam, deu-lhes o poder. Queridos, existe um poder nesse negócio. Nós estamos fazendo alegorias aqui. Não, a palavra diz que existe um poder. Mas a todos quantos o receberam, recebeu quem? Jesus. Deu-lhes o poder. Quem deu o poder? Deus, o Pai. De serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Nome de quem? Jesus. Os quais não nasceram do sangue. Os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, porque foi Ele, Deus, o Pai, que nos deu esse poder. Próximo. 12 e 13. Ah, tá aí já os dois, né? Pronto. Né? Que poder é esse, queridos? Sermos feitos filhos. Filhos de Deus. Então agora eu entendo que existe um Senhor, esse Senhor também é o meu pastor, Deus, e esse Deus, Ele é meu Pai. Porque eu escolhi, eu aceitei ao Filho. E quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não vai ter o Pai. Muitas vezes você encontra com alguém pela rua aí, você vai falar de Jesus para ele. Não, mas eu acredito em Deus. Meu irmão, mas e Jesus? Você já teve essa proximidade de Jesus? Não, acredito em Deus, está tudo certo. Só que não. E a palavra diz que não é só isso. Existe algo mais. E esse algo mais é exatamente isso. Você receber o Filho. E todo aquele que tem o Filho, tem o Pai. Próximo, Efésios 1, versículo 3. Olha o que a palavra diz. Na verdade, isso aqui é uma comprovação, né? Diz o seguinte: bendito seja o Deus. E esse Deus, ele também é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará. É isso que está escrito? Não. Que nos abençoou. Queridos, abençoou aqui é passado, não é futuro. Portanto, se ele nos abençoou,
nós já somos abençoados. Gravem isso. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Olha só, não está falando aqui com algumas bênçãos. E as outras, então eu preciso brigar, conquistar, fazer por merecer. Não, não é isso. Com todas as bênçãos espirituais. Só que essas bênçãos espirituais, elas estão nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. E esse Cristo, queridos, é Cristo Jesus, o Salvador. Então, se eu já sou abençoado, se eu creio que Ele, Jesus, se fez homem pela vontade do Pai, andou nessa terra, nos deixou a palavra, subiu nessa cruz, para que a vontade do Pai se cumprisse nele. E a vontade dele é que você seja incluído nesse processo. E você também se torne filho. E como filho, você é herdeiro. Ah, pregador, mas e se eu sou herdeiro, então eu tenho uma herança? Sim. Mas então eu quero receber a minha herança. Você já recebeu. Você já recebeu a tua herança. Então, seja usuário. Seja usuário, não, perdão. Então, faça uso dessa herança. Faça uso dessa herança. Que já é sua. Esta herança já é sua. Pela fé. Pela fé em quem? No pregador? Não, pela fé na palavra. Palavra de Cristo. Porque é isso que está escrito. E para encerrar, vamos lá, livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13 diz o seguinte: Ele quem? Jesus, o Cristo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem é o Filho amado de Deus? A palavra fala de Jesus. E hoje, queridos, o Filho amado somos nós, eu e você. Nós somos filhos e filhos amados. Ah, pregador, mas eu não consegui entender ainda, a minha inteligência não foi o suficiente. Queridos, não tente entender, creia e receba. É meio maluco, meio louco esse negócio. Como assim? Ele nos resgatou do poder das trevas. Sim, onde nós vivíamos, onde nós nascemos. Carne e espírito. Antes, carne, hoje, espírito. Lembrem-se vocês que nós somos seres espirituais e habitamos em um corpo. E esse corpo possui uma mente, vontade e emoções. Então, muitas por vezes, as minhas emoções, elas lutam com o espírito. Por quê? Porque existem ainda vontades da carne. E essas vontades da carne são normais, naturais. Porém, eu preciso aprender a dominar as vontades da carne. Ah, mas eu consigo isso naturalmente. Glória a Deus, que bom. Mas espiritualmente, o sucesso é muito maior. Através dele, Cristo, sim, nós conseguimos fazer com que essas vontades da carne não se sobreponham à vontade, ao projeto, ao propósito de Deus para a vida dos filhos. Quem não é filho, continua vivendo,
fazendo, sendo usuário das vontades da carne. Certo? Quem nasce do Espírito deixa de lado, deixa para trás as vontades da carne e passa a viver a vontade do Espírito, que é o plano, o projeto de Deus Pai para a sua vida. Então lembrem-se, queridos, nós temos um Pai espiritual e Deus é o nosso Pai. Deus é meu Pai. Lembrem disso. Amém? Muito bem, vamos colocar de pé? Quero fazer então uma oração pela sua vida e pela minha vida, também pela vida da igreja, né, de Cristo, não apenas a nossa igreja, né, que nós estamos inseridos aqui. Se você puder, feche seus olhos, coloque a sua mão abençoada aí no seu coração. Vamos orar ao Pai. Pai Celestial, graças te damos. Queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor nos ama. A tua palavra comprova isso. O Senhor nos ama e nós sabemos disso. Nós cremos nisso. O Senhor nos ama de uma tal maneira que nos enviou o teu Filho amado Jesus Cristo. Jesus Cristo nos amou e nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ama e nos deixou a palavra. Esta palavra que nós seguimos, esta palavra que é um balizador para a nossa vida, esta palavra que nos traz o entendimento da vontade, do plano, do projeto de Deus Pai para nós que somos filhos. Nós entendemos que somos filhos amados através da tua palavra deixada pelo teu Filho. Pai Celestial, eu quero nesta hora declarar sobre a tua igreja, a igreja de Cristo Jesus nesta terra, que este espírito de paternidade esteja em todos nós, para que nós tenhamos este entendimento de que fomos feitos filhos através de Cristo Jesus. Nós entendemos que Ele nos resgatou do poder das trevas e nos transportou, todos nós, para o reino do Teu Filho amado. Este Filho amado é o nosso Senhor Jesus, em quem nós cremos e a qual nós aceitamos como único Senhor, mentor e salvador das nossas vidas. Pai Celestial, que nesta semana, esta igreja tenha uma semana abençoada, tenha uma semana de vitória, de conquistas, uma semana de alegrias, uma semana de paz. Pai Celestial, aqueles que precisam negociar, vão negociar, aqueles que precisam ter um tempo entre os seus familiares terão, aqueles que o Senhor escolheu para levar a tua palavra, esses vão levar, esses vão tocar corações através do teu amor derramado sobre nós. Pai Celestial, que nós tenhamos de fato uma vida plena, abundante, através daquilo que o Senhor nos deixou, que é a tua força, o teu poder sobre a nossa vida, onde nós fomos transformados em filhos e filhos amados do Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.